o desinteresse brasileiro por conhecimento, por alta cultura, por tudo que é do lado do espírito, está ligado imediatamente a essa falta de generosidade, quer dizer, de uma lista vamos dizer, dos povos mais generosos para os menos generosos. Os 5 primeiros são anglo-saxônicos, né? Quer dizer, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia. Então, porque isso é uma tradição, e não é coincidência que esses povos tenham obtido tanto sucesso. Então, quando nós observamos, por exemplo, o ensino aqui, mesmo o pior ensino que tem, mesmo a educação estatal aqui, a atenção que eles dão, por exemplo, à literatura, é muito maior do que a que dão à matemática, por exemplo. A matemática que se ensina aqui no ginásio é elementar. É matemática de primeiro ano no ginásio no Brasil. E eles ficam contentes com isso. Mas nas letras, na arte da leitura, eles capricham, eles são muito exigentes. Então, os meus filhos, por exemplo, dos 2 anos que eles frequentaram aqui de escola pública, mesmo o ensino sendo muito ruim, eles naqueles 2 anos eles leram muito mais do que teriam lido no Brasil ao longo de 20 anos. A gente não tinha a capacidade verbal do americano, é um negócio assim assombroso. Mesmo pessoas comuns, o vocabulário é muito rico, as conversas, o que eles chamam de small talk, é de uma vivacidade incrível. Às vezes fica difícil de traduzir até, né? Então, isso aí tem muito que ver com, por um lado, com essa coração generoso do americano, do inglês em geral, e tem a ver, evidentemente, com o sucesso nas coisas práticas da vida. Ou seja, para você resolver um problema prático, nunca é questão de você prestar atenção, muita atenção nele. Jamais, 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 porque são problemas que são simples. Eles requerem trabalho e esforço, mas não requerem um coeficiente de inteligência muito alto. Você não precisa prestar muita atenção. Então, se você volta a sua atenção para aquilo que te infunde energia, vida, né, esperança, luminosidade, você tem energia suficiente para você resolver todos os problemas práticos sem você se deixar enredar muito por eles e conceder muita atenção. Se ao contrário você acha que a vida é constituída somente daquelas dificuldades práticas, então o seu nível de energia vai baixando, 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 você se torna cada vez mais incapaz, mais burro e evidentemente vai fracassar, e quanto mais fracassar, mais você vai achar que é um sujeito realista, adulto e de pé no chão, quando na realidade você está no mundo da lua, né? Por exemplo, a gente vendo o chamado debate político brasileiro, o debate político brasileiro consiste de 2 coisas, consiste de economia e acusação de corrupção. É só isso, não há mais nada para falar. Não se discute concepções da sociedade, não se discute moralidade, não se discute educação, nada, nada, nada. Quando se fala de educação no Brasil, as pessoas pensam assim, não, precisamos investir mais em educação. Quer dizer, como se a educação fosse uma questão de dinheiro, né? Quando o governo Brizola lançou aquela concepção dos que chamavam os brizolões, quer dizer, construir um monte de escolas, né? Quer dizer, construir edifícios que tinha todos os recursos, quer dizer, como se o edifício com todos os recursos fosse garantir uma boa educação, né? Daí eu olhava aquilo e eu lembrava da história de Santo Alberto, do Alberto Magno, que dava aula na rua. Em Paris até hoje tem um lugar chamado Place Maubert, Place du Maître Maubert, que era onde ele dava aula. Então, onde Sócrates dava aula? Na rua, né? Então, se você achar que a educação é uma questão de edifício, de instalações, de equipamentos, tal, é a concepção mais extremamente materialista que você pode ter. E você já nota aí esse elemento profundamente depressivo, né? É a coisa mais fácil você reparar que tudo que diz respeito, vamos dizer, ao mundo material em torno é contado, pesado, medido. Tudo é limitado. E quando você vai para o lado do espírito, não, você tem uma abertura, você tem uma liberdade muito maior. Então, é evidente que quanto mais você concentrar a sua atenção nos fatores, na pressão material imediata, mais você vai para baixo. Isso é fatal. Então, se nós não conseguirmos mudar totalmente
dizer, o repertório das discussões, das preocupações brasileiras, nunca este país vai se levantar. Tá certo? Agora, curiosamente, eu até comentei no programa, na mesma semana que saiu essa pesquisa, de que o brasileiro é um dos povos menos generosos, tinha também uma outra pesquisa que mostrava que é um dos povos mais otimistas, que 57% da população brasileira acredita que o Brasil vai se tornar uma grande potência. Ora, desde que eu sou criança, eu me lembro de gente acreditando que o Brasil vai se transformar numa grande potência. A ideia de Brasil potência era uma... Eu acho que este slogan entrou em circulação quando eu era criança, né? E isso vai fazer, então, mais de meio século. Então, esse otimismo consiste em quê? Na ideia de que nós todos vamos ficar ricos. E é claro que nós não vamos ficar ricos. Isso é uma coisa mais óbvia do mundo, né? Hoje em dia, quando se fala, não, o Brasil está crescendo economicamente. Não, o Brasil chegou a ser, o Brasil era a 40ª potência, no tempo dos milicos subiu até, vamos dizer, a sétimo lugar. Agora conseguiu voltar para ser 8ª, quer dizer, não chegou nem no patamar que estava antes, e está todo mundo soltando foguete e achando maravilhoso. Então, vamos dizer, é aquela coisa do sujeito deprimido que fica se apegando, vamos dizer, a falsas esperanças, fica se iludindo e vivendo na base do wishful thinking, né? Esperando, vamos dizer, que o Brasil seja o país do futuro. De fato, é o país do futuro, porque é o país da cenoura de burro. Você quer uma coisa mais futura do que uma cenoura de burro? A cenoura de burro está sempre à frente de onde o burro está indo, né? Então, o Brasil potência é essa cenoura de burro com a qual as pessoas se iludem a si mesmas. O Brasil nunca será nada se você não tiver pessoas de melhor qualidade. E não terá pessoas de melhor qualidade se você não começar com a educação superior, com a educação da elite. Porque a educação é como uma pedra que você joga na água. São círculos concêntricos. Você tem que formar uma elite, essa elite educa uma faixa maior, essa faixa educa uma outra, e uma outra, e uma outra, e uma outra. Quer dizer, o Brasil é o país que criou uma universidade, só nos anos 40 criou a primeira universidade. Mas antes disso, teve vários projetos de educação pública para, vamos dizer, educar o povo todo. Eu digo, mas se você não tem elite para educar o povo, como é que vai fazer? Quer dizer, sempre pensar tudo ao contrário, porque são materialistas, só conseguem perceber aquilo que a pressão imediata, né, a presença maciça do objeto material lhes impõe. Né? Você vê a dificuldade, por exemplo, que o pessoal no Brasil tem para juntar causa com consequência, é por causa disso, porque o elo de causa e consequência não é uma coisa material. Ele foi material quando aconteceu, mas você não pode fazer reacontecer para você observar. Então você precisa ir por uma espécie de construção mental, quer dizer, você cria o elo de causa e consequência, esperando que ele reflita o elo real que houve entre os fatos. As pessoas não conseguem fazer isso. Quer dizer, qualquer coisa que escape da simples representação imediata de uma presença material é difícil para muita gente. Você vê esse caso que aconteceu do negócio do Foro de São Paulo, durante 16 anos todo mundo se recusar a enxergar, né? É porque, é pelo mesmo motivo que aquele antropólogo que chama, acho que Luiz Marim, um cara que fez uma pesquisa nas empresas brasileiras, e ele descobriu que você dar aviso por escrito não adianta. Se tem lá um negócio que não aperta este botão, está escrito, a pessoa vai lá e aperta o botão. Entendeu? Daí acontece o desastre, e daí vem o gerente reclamar, e o sujeito fala assim, mas você não falou nada. Quer dizer, estava escrito, mas o sujeito não falou. Quer dizer, você precisa ter um estímulo auditivo para a coisa pegar. Então, aviso por escrito não funciona. Você tem que dar um aviso na empresa brasileira, você tem que ir de funcionário em funcionário e falar com o cara. Mesmo assim, não é garantido. Então, isso quer dizer que a capacidade de pensamento abstrato é muito reduzida. E a imaginação é muito estreita. A imaginação acompanha muito de perto, vamos dizer, a percepção imediata. E aquilo que escapa disso parece etéreo, parece vago, parece abstrato. Tá certo? Então, na Bíblia já dizia, vamos dizer, o homem carnal, certas coisas são inimagináveis. Tá certo? Tudo que é da esfera espiritual divina é imaginável para o cara, inimaginável para o sujeito. Agora, no Brasil não é aquilo que é da esfera divina. Né? Uma equação de segundo grau já é inimaginável.
sujeito vê lá a equação, ele faz a conta, demonstra, papá, mas ele não acredita. Ele acha, parece que é assim mesmo. Né? Ele vai dizer, não, na matemática é assim, mas na realidade não é. Né? Então, esse negócio de considerar como fingimento, ou mera imaginação, ou mero teatro, tudo aquilo que não é materialmente presente, eu digo, isso é regra geral. Eu dificilmente encontrei no Brasil pessoas que não são assim. Sobretudo nas classes altas, que são as que têm o poder de decidir. Se você conversar com Lula, com Dilma, ou com o próprio Zé Serra, você vai ver que todos eles são assim. Né? Eu, na convivência que eu tive, por muito tempo, dizer, com líderes empresariais, quando eu trabalhava em revista disso, graças a emprego jornalístico, eu tive a oportunidade de conhecer vários meios sociais brasileiros. Né? Então, meio empresarial, meio militar, político, etc, etc. E eu ficava desesperado de ver a profunda mesquinharia mental de toda essa gente. Né? Então, eu via que a mentalidade deles era a mesma da fábula da cigarra e da formiga. Não é isso? Então, o que vale é aquela formiga que ficou ali acumulando o negócio todo, e a cigarra ficou cantando, não vale nada. Eu falei, bom, mas é que o La Fontaine fez a fábula, mas eu fiz a continuação da fábula. Na continuação da fábula, né, a formiga fica lá se matando e a cigarra sai e grava um disco, vende um montão de disco, fica milionária. Né? Então, você veja que eu também raramente encontrei no Brasil pessoas que tivessem verdadeira ambição. Esse é um elemento fundamental, né, da psicologia social brasileira. Você não encontra um sujeito que quer ficar milionário, que chega para você e diz, não, eu quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro. Não. As pessoas querem obter segurança. Então, querem um emprego público, tá certo? Uma aposentadoria, uma coisa assim. Então, a segurança é o ideal dos velhos e dos doentes, que já não tem mais perspectiva. Tá certo? Então, eles passam, vamos dizer, da vida ativa para a vida passiva. Eles passam, vamos dizer, do ataque para a defesa. Eles não estão mais avançando, eles estão recuando e querem recuar em segurança. Mas como isso já é proposto como objetivo desde o início, o camarada já entra na vida de marcha ré. Então, cá entre nós, eu acho mais fácil o sujeito ficar milionário do que ele obter segurança. Porque, vamos dizer, eu com 63 anos, eu já tenho alguma experiência, eu sei que não existe segurança. Não é isso? O ser humano jamais está seguro, jamais está garantido contra nada. Agora, ficar milionário é uma possibilidade. Agora, segurança nem mesmo o milionário tem. Ao contrário, tá certo? O sujeito é milionário, ele tem que ficar todo dia lendo o Wall Street Journal para ver as cotações da bolsa de valor, para ver quanto ele perdeu. Tá certo? E viver aterrorizado, e de repente passa uma nova lei aí, tudo aquilo que valia um montão não vale mais nada. Sobretudo hoje em dia, quando a riqueza é puramente financeira e não tem nenhuma base real, então a riqueza é um treco etéreo. Né? É a coisa menos controlável que tem no mundo. Então, quer dizer, você vai ficar milionário, mas você vai continuar tão aterrorizado quanto agora, porque a segurança de fato não existe. Então, o ideal da segurança, além de ele ser depressivo em si mesmo, além de ele ser desencorajador, ele é utópico. Você não tem que buscar a segurança. Isso aqui é uma... Olha, mensagem para todos os alunos do curso, por favor, meta isso na sua cabeça. Eu estou falando, vamos dizer, para o seu bem. Eu quero que todos vocês tenham sucesso, que todos vocês vençam na vida. Eu quero isso muito, tá certo? Porque isso é o meu sonho, tá entendendo? Quer dizer, fazer uma geração de gente capacitada e capaz de se impor. Nunca busque a segurança, busque a força. Você tem que ser forte. Tá? A força não vai te garantir contra tudo. Tá certo? Ela não vai te garantir de antemão. Então, o fundamental é você ser sempre forte para você poder reagir às situações. Não é você estar defendido. Não é você ter uma boa defesa. É ao contrário, você tem uma boa capacidade de ataque. Né? Tem uma coisa que no filme do Clint Eastwood, que chama Joseph Wales, em que ele diz assim, bom, na hora que você está cercado, em minoria, e acabou a sua munição,
é uma boa hora para você começar a dar porrada. E eu acho que isso é tudo, esse é o segredo da vida. Né? Napoleão também dizia a mesma coisa. Atacar, 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 atacar. Nunca pare. Tá certo? O meu professor de artes marciais, Michel Weber, ensina, quando você começar a bater, não pare nunca, porque senão você vai começar a apanhar. Então, sempre dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta. Né? É o adágio latino. Audaces fortuna juvat. A fortuna favorece os audazes. É preciso ter uma imensa cara de pau, precisa ter muita coragem, precisa avançar, 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 avançar sempre. Né? Eu vejo, por exemplo, que as pessoas procuram, vamos dizer, se garantir através de um diploma, de um bom emprego, etc, etc. Eu tive 8 filhos. Né? Dos meus filhos, o mais bem sucedido é o Luiz, o Gugu. Que não terminou nem o ginásio. E é professor universitário, é um cara respeitado. Por quê? Porque ele teve coragem, ele vai em frente. Ele não procurou uma garantia externa, ele procurou se fortalecer. Se fortalecer intelectualmente e humanamente. O Gugu sempre foi um garoto de muita coragem. Não tinha medo de nada, podia ver um sujeito 10 vezes maior que ele. Se ele tivesse que apanhar, apanhava, não estava nem aí. Né? E se fortaleceu intelectualmente e humanamente e venceu. É isso. Agora eu vejo as pessoas que procuram uma garantia, elas sempre terminam mal. Sempre, sempre, sempre. Isso é regra áurea. Regra áurea. Tá certo? Então, tudo que eu fiz na vida, eu fiz sem nenhuma garantia, sem nenhuma proteção, sem nenhum respaldo administrativo, burocrático, financeiro, etc, etc. Eu fiz assim, né? Tem um filme que o sujeito criou uma ferrovia, o sujeito pergunta, como é que você conseguiu fazer essa ferrovia? Ele disse, eu fiz a ferrovia com nervos e dívidas. Tá certo? Então, é assim, não se preocupe. Você tem outra coisa, você tem uma dívida, nunca pense nela. Nunca, 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 nunca. Só pense na hora de pagar. Você não tem que pensar em pagar a sua dívida, você tem que pensar em fazer o dinheiro. Não é isso? Vale a pena ter ideias para ganhar dinheiro. Tem ideias, aposta na sua ideia, lute, ganhe dinheiro. Daí a hora que você está com o dinheiro na mão, o que eu vou fazer com o dinheiro? Ah, tem a dívida. Vai lá e paga. É muito simples. Agora, se você pensa na dívida, né? Eu me lembro do meu ex-concunhado, o Baldino, que uma vez o sujeito foi lá cobrar uma dívida dele. Ele disse, não, se você não pagar, vamos te levar para o cartório. Ele disse, se você me levar para um cartório que me põe dinheiro no bolso, tu leva 10%. Então, mas não se preocupe. Problemas. Nunca pense em problemas. Nunca, 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 nunca. Ou você vai dedicar a sua atenção para uma atividade criativa que traga no seu bojo a solução daquele problema e de mais outros, ou não pense naquilo. Nunca. É coisa predatória. E se vem pessoas da sua família querendo lembrar, sua família e seus amigos, ah, mas você tem que pagar aquilo, ah, mas você tem aquele problema, você manda para aquele lugar. Né? VTNC. Né? Não se preocupe. A preocupação mata. Né? Você deve se preocupar com os grandes problemas da humanidade, com os grandes problemas da filosofia, os grandes problemas da teologia. Aí sim. Tá certo? Mas com problema prático, preocupação não resolve. Bicho. O que resolve é força. Não é isso? Força significa iniciativa, criatividade, né? Fazer alguma coisa. Tá certo? Então, agora, uma vez eu li no filósofo Alain, ele diz que a pior coisa que tem no ser humano é aquele estado de espírito rancoroso que rosna e não age. Porque a pessoa que fica reclamando, e não faz nada. Quer dizer, isso é um gasto de energia, isso é trabalhar contra si. E eu vejo que na sociedade brasileira isso está tão disseminado, que se tornou uma espécie de obrigação moral.